Nascida em 1775 no sul da Inglaterra, no Hampshire, Jane Austen foi a sétima de 8 filhos de um casal inglês e é uma das maiores escritoras da história da Inglaterra. Suas principais obras, Orgulho e Preconceito e Sensibilidade e Bom Senso, se opõem diretamente àquilo que nós observamos na sociedade atual: desprezo da virtude, culto ao sentimentalismo e falta de poder. Calma, eu vou te explicar tudinho, mas antes, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou explorar e comparar as duas maiores obras, pelo menos se dizem que são as maiores obras, da escritora inglesa, grande escritora inglesa, Jane Austen, nascida aí no final do século XVIII, que são o Orgulho e Preconceito, já li obviamente, e Sensibilidade e Bom Senso, também já li obviamente. Por que eu digo que dizem que são as maiores? Porque eu ainda não li tudo o que a Jane Austen tem a oferecer. Ela tem outros romances que eu não li, como a Emma, o outro romance dela, como é que se chama? Persuasão. Mas eu tenho uma mãe e uma irmã que são grandes fãs da Jane Austen, que já leram todos os livros dela e me disseram, me garantiram que, olha, esses dois aqui são os melhores. Então, eu tô aqui confiando nelas. Eu vou ler as outras obras, obviamente, mas eu tô confiando que essas aqui são os dois melhores livros que a Jane Austen escreveu. Eu já analisei os dois vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui os cards em cima, um após o outro, e também os links na descrição. Então não vou aqui me adentrar na história, explicar quem é quem. Vou partir do pressuposto que você já sabe. O Orgulho e Preconceito tem umas 330 páginas por aí, cerca de. E o Sensibilidade e Bom Senso tem cerca de 350 páginas. Então são obras respeitáveis, não é um negócio que você lê assim num instante. A leitura não é tão fácil como outras obras que você encontra por aí, embora seja, obviamente, uma leitura acessível para todos. Os filmes das duas obras são muito bons. O do Orgulho e Preconceito é de 2005 e o do Sensibilidade e Bom Senso é de 1995. Então vamos lá, por que eu tô falando hoje, no vídeo de hoje, eu poderia estar falando aqui sobre tanta coisa. Eu pensei que eu ia falar sobre o retrospecto de 2000, retrospectiva que se diz, de 2024, todos os livros que eu li, tem uma pilha enorme aqui do meu lado. Aqui é a pilhinha de alguns livros, aqui mais alguns. Então por que eu tô falando sobre estas duas obras hoje? Em primeiro lugar, porque são excelentes livros, são romances geniais. Todas as obras de Jane Austen se passam ali mais ou menos na época em que ela viveu, então ela também reflete a sociedade em que ela vivia e também o contexto histórico, que também já dá toda uma dimensão extra, mais uma camada de profundidade para a obra. E ela tem uma capacidade muito grande de desenvolver e explorar o interior, as ações de cada personagem. Quando eu leio uma obra da Jane Austen, essa imagem me veio à cabeça, principalmente quando eu li o Sensibilidade e Bom Senso. Eu me lembro de um escultor que tem aquela pedra, aquele bloco de rocha na frente dele, e pega aquele martelinho e vai esculpindo, que vai ali alterando a forma da pedra para que ela fique num formato bonito, algo agradável aos olhos. Então eu lembrei realmente dessa imagem quando eu estava lendo essas obras, que eu vi ali o desenvolvimento, a maneira como nós víamos começando, como o leitor começa a conhecer cada personagem. E isso é um elemento comum das duas obras. Eu também já vou dizer qual é a melhor, mas isso é algo que é comum nas duas. Nós temos várias personagens: a Elizabeth Bennet, a Elinor, a Marianne, a Jane Bennet, o Sr. Darcy, o Sr. Bingley, o Coronel Brandon. Nós temos inúmeros personagens e todos eles são muito bem explorados. Para não falar do filme, os dois filmes dessas obras também são excelentes, bem conseguem expressar toda essa profundidade que a Jane Austen transmitiu nos livros dela, embora obviamente os filmes são excelentes, mas os livros conseguem superar os filmes. Com uma nota especial pro Sensibilidade e Bom Senso, porque o personagem do Willoughby, aquele cavajeste, eu falei bastante dele no outro vídeo, a personagem dele tem uma nova cena que não aparece no filme, que está aqui escrita no livro, que dá toda uma dimensão nova pro personagem, faz você observá-lo com outros olhos, embora os dois filmes no geral sejam bastante leais às obras. O enredo das duas é muito bem construído, obviamente, se eu tô falando assim porque eu já recomendo bastante as duas, mas aí vem aqueles pontos que eu considero bastante cruciais nas duas, embora uma seja melhor que a outra, e que, como eu disse na introdução, vão diretamente contra aquilo que a gente observa na sociedade atual. Para começar, pelo culto do sentimentalismo.
Aquilo que se observa, vamos lá. Foca aqui comigo, presta atenção. Aquilo que se observa hoje em dia nos programas, na vida atual, na política também, nos discursos políticos, é um culto ao sentimentalismo. O que se observa nas vendas, no marketing? O culto ao sentimentalismo. Por quê? Porque as pessoas vão lá, compram, porque as pessoas vão lá, votam, porque as pessoas lá assistem um filme, uma série, uma novela, por exemplo, na emoção, no sentimento, porque aquilo ali traz uma carga emocional. Eu não estou dizendo que isso aí é necessariamente ruim. Quando você observa que tudo tem uma carga emocional, que tudo ali é chantagem emocional para convencer uma pessoa a fazer outra coisa, aquilo já não é assim tão bom. Então você observa, vou pegar aqui um caso bem radical para vocês entenderem, que é um caso que inclusive está no âmbito mais político da sociedade, que é esse negócio aí do sentimento. Nós temos hoje em dia essa coisa de que, olha só, se eu me sinto um poste, nada contra quem se sente um poste, mas se você quiser se pintar de cinza e colocar uma lâmpada na cabeça e dizer que você é um poste, tudo bem. Mas hoje em dia, se a pessoa se diz que é um poste e você diz que ela não é um poste, você está sendo intolerante, você está sendo ofendido, você está ferindo os sentimentos da pessoa. Eu esses dias tava no cabeleireiro, olha só, experiência de vida isso daí. Eu tava no cabeleireiro e por alguma razão o cara lá que tava cortando meu cabelo, ele começou a me perguntar sobre política. Foi logo depois das eleições, esse embate eleitoral, o do Donald Trump contra Kamala Harris. E ele tava lá me conversando, me perguntou quem é que eu preferia, eu respondi e tal. E o cara falou, e eu perguntei pra ele, quem é que você preferia, qual é a sua opção política, já que ele me puxou o assunto. Eu também explorei, aproveitei ali a abertura, e ele me falou, olha, eu tento não me meter nesse negócio, porque a sociedade de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, as pessoas de hoje em dia, se você se opõe à opinião deles, é como se você estivesse fazendo uma ofensa pessoal. Isso me ficou na cabeça e isso é completamente verdade. Hoje em dia, não pode ter um debate de, olha só, eu tenho uma opinião, eu defendo o ponto A, você defende o ponto B, no que você acredita e por que você acredita, quais são as evidências para você defender isso. E eu apresento as minhas evidências. Hoje em dia isso não existe, ou você tá comigo ou você é contra mim. Ou aqui as palavras do Anakin Skywalker lá no final do Revenge of the Sith, no filme do Star Wars. Então existe esse negócio, eu falei agora no âmbito mais político, mas existe esse negócio em toda a nossa sociedade. E o que isso tem a ver? O que a conversa do barbeiro lá tem a ver com esses dois romances escritos por uma mulher lá do final do século XVIII e início do século XIX? É porque as obras delas o quê? As obras dela, no singular, se opõem diretamente ao culto do sentimentalismo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso do Orgulho e Preconceito. Tem lá aquela cena muito boa, inclusive muito bem feita, da Elizabeth na chuva. Ela acabou de descobrir que o Sr. Darcy fez lá um negócio que prejudicou a família dela, né? Eu não vou dar aqui uns spoilers muito grandes, vocês vão ter que assistir o filme e ler o livro. Mas então aparece o Sr. Darcy lá na chuva. Eu vou pôr aqui os clipes na edição. E o Sr. Darcy ali abre o coração e aquela cena, aquela emoção e tal. E o que acontece? A Elizabeth vai lá e dá um fora no cara. Manda o cara embora, o cara sai decepcionado. Por quê? Porque você não fez aquilo lá com o XYZ com a minha família e nunca me casaria com você. E eles têm aquele embate tenso pra caramba, aquela cena é excelente. Aquela emoção, aquele sentimento, aquela carga emocional. E quando ela aparece, aquela cena ela foi adaptada, ela não é aquilo exatamente que acontece no livro, mas é algo semelhante. Quando aquilo acontece no filme ou na obra do Orgulho e Preconceito, dá errado. Quando é que dá certo no Orgulho e Preconceito, para prosseguir o exemplo? Quando o Sr. Darcy revela virtude, e aí está a palavra fundamental, vai aparecer com tudo aí na edição. Porque quando o Sr. Darcy pede lá na chuva e a emoção e o sentimento, pede a mão da Elizabeth, ela dá um fora no cara. Mas quando o cara vai lá, salva a honra da família dela, porque o Sr. Wickham raptou a Lydia. E aí vocês, pra perceberem, vocês vão ter que ler o livro ou ver o filme. Quando o Sr. Darcy vai lá e salva a honra da família dela, e não é só salvar a honra da família dela, ele faz aquele ato de caridade e ele não pega os créditos, ele dá os créditos pro tio, ele não aparece. Só depois que a gente vai descobrir que ele fez aquilo. Então, quando é que o negócio dá certo? Quando é emoção? Quando é sentimento? Não. Quando é
um ato de virtude, desinteressado, porque o Sr. Darcy ele já tinha perdido as esperanças. Vocês perceberam a ideia. Então, esse é o primeiro ponto, que é a oposição ao culto do sentimentalismo, que está presente nas duas obras, tá bom? Eu dei o exemplo do Orgulho e Preconceito, mas tem também isso muito presente no Sensibilidade e Bom Senso. Inclusive, o título, Sensibilidade, o sentimento, a emoção e o bom senso. Olha, a razão. Por quê? Porque a Elinor, as duas irmãs lá da história, né? A Elinor é o bom senso. Por quê? Porque ela não se deixa levar pelas emoções, não é tudo no impulso. E tem a Marianne, que é tudo flores e o ardor da juventude. E vocês vão ver, quem é que se dá bem na história primeiro? A Elinor. Quem é que se dá bem da história depois? A Marianne. Mas a Marianne só dá certo quando ela aprende. Dizem que eu troco as letras e que eu falo tudo errado. Quando ela aprende a domar aquele cavalo da biga dela que seguia tudo o que dava na trilha dela. Porque quando ela tenta seguir a paixão, o ardor do coração, tá tudo errado. O cara não cavajeste e deixa ela e deixa ela e abandona. Então esse é o ponto número 1, extremamente evidente em ambas as obras. Também é o ponto principal, é a principal coisa, o principal ponto que eu gostaria de passar para você nesse vídeo aqui, que é me fugiu a palavra agora. A oposição desse culto do sentimento. Eu não tô falando que o sentimento é um negócio ruim, que não sei o que tem, que nós temos que todos ser monges, carmelitas descalços e não sei o que mais. Eu só estou aqui transmitindo esses conceitos excelentes que estão expressos nessas duas obras aqui. Depois tem também as outras duas coisas que eu mencionei na introdução, que é o desprezo da virtude, que é a virtude, em vez de se elevar a virtude, a caridade, a boa ação desinteressada, é valorizado o sentimento, a pura emoção, enquanto o Sensibilidade e Bom Senso e o Orgulho e Preconceito da Jane Austen vão na contramão disso daí. E depois tem o detalhe da falta de pudor, que é, vamos lá, isso é um negócio incrível, é impressionante, não, é realmente singular. Tanto nesses dois livros, romances excelentes, quanto nos dois filmes, um de 1995 e outro de 2005, como eu já mencionei, as quatro obras artísticas, os dois livros e as duas adaptações para cinema são completamente livres de sem vergonha. Não tem nada de indecente, nada de porco lá dentro, entendeu? Nem nos filmes, nem nos livros. Então isso é algo realmente excepcional. Hoje em dia, eu vou assistir um filme, a minha irmã vai assistir um filme, meu pai tem que fazer o quê? Meu pai tem que ir lá e ver se a gente pode assistir, tem que ir lá e filtrar, tem que ir lá. Mas não, aqui é um conteúdo 100% seguro, assim, completamente, é um negócio impressionante, principalmente no que toca a parte do pudor. Então isso é algo que eu achei realmente excepcional, para além de, obviamente, aquilo que eu mencionei lá mais pro início do vídeo, que é o contexto histórico, o enredo, a construção, a boa construção de cada personagem, a imagem ali do escultor na rocha, a valorização da virtude e não do sentimento. E aí vem aquela pergunta, né? Qual dos dois é melhor? O Orgulho e Preconceito ou Sensibilidade e Bom Senso? Olha, assim, obviamente que não é um negócio que eu diga assim, num estalar de dedos, porque as duas obras são excelentes, as duas obras são bem construídas, os personagens são bons nas duas, mas eu gostei mais, pessoalmente, do Orgulho e Preconceito, tá bom? Orgulho e Preconceito fica com certeza em primeiro lugar. Não só porque a linguagem e a narrativa é mais envolvente, o filme do Orgulho e Preconceito, do meu ponto de vista, é mais bem feito, não dos pontos de vista dos efeitos, mas pronto, a própria gravação e a atuação, eu gostei mais do filme do Orgulho e Preconceito do que o do Sensibilidade e Bom Senso. Mas agora, mais do que isso, é porque o Orgulho e Preconceito ele traz essa contraposição entre o orgulho, é a razão de ser do título, eu expliquei isso no outro vídeo, que tem a contraposição entre orgulho, o Sr. Darcy, a soberba, eu sou maior que todo mundo, eu sou aqui da nobreza, eu ganho 20 mil libras por ano e vocês aí são da plebe, e o preconceito da Elizabeth, que é dizer, olha só, de se deixar levar pelas primeiras impressões. Inclusive o primeiro título desse livro, antes de ser Orgulho e Preconceito, era Primeiras Impressões, salvo engano, eu ouvi isso daí numa aula sobre o livro. Então, esse livro aqui, além de trazer essa contraposição interessante, ele
tem essa oposição ao sentimentalismo. Não tô dizendo que a Jane Austen pensou nisso daí, olha só. Eu vou aqui fazer uma mensagem pro pessoal lá do século XXI. Não, ela tava aqui, tava escrevendo um romance. Mas essa oposição ao sentimentalismo, que eu não tô fazendo disso bandeira política nem nada, eu tô assim, exprimindo um conceito bom que tá nesse livro aqui. Ele faz isso de forma mais sutil. Por quê? Porque o Sensibilidade e Bom Senso, olha o título do Sensibilidade e Bom Senso: sensibilidade, sentimento e bom senso. Ah, razão. Tô falando, ó, de pensar, de não fazer aquilo que o impulso da hora manda. Então, essa mensagem do Sensibilidade e Bom Senso é muito explícita. É que tá no título, assim, não tem como você não ver. E no Orgulho e Preconceito, isso é algo mais velado, isso é mais sutil, e você se deixa levar um pouco mais pela onda da história. Eu acho que é uma narração, uma história mais rica nesse sentido, mas sem deixar de dizer que esse livro aqui, eu li em outubro, também é excelente. Volto a recomendar as duas adaptações para cinema, que são leais, são bem feitas, dá gosto em ver. Não é que nem aqueles filmes que não tem nada a ver com o livro. Essa daí, eu tenho pavor desses filmes. A adaptação do livro, você vai ver o filme, não tem nada a ver com o livro. Aí é uma decepção completa. Pronto, hoje com vocês foi uma reflexão que eu julgo bastante saudável. Aí eu trouxe até uma experiência pessoal que eu não tava nem lembrando, que era o episódio lá no Cabeleireiro, sobre duas obras fantásticas, dois romances fantásticos, vindos de uma escritora extremamente excelente. Existe? Como é que eu descrevo a Jane Austen? Uma escritora fabulosa. Com certeza lerei outros livros dela, mas vou ficar por esses por enquanto, pelo menos agora em 2024. Orgulho e Preconceito e Sensibilidade e Bom Senso, que segundo a minha mãe e a minha irmã, que já leram tudo que tem pra ler da Jane Austen, são as duas melhores obras dela. Se você gostou desse vídeo, gostaria de ver mais vídeos como esse, por favor, já metralha aquele botãozinho do like, se inscreva no canal e, é claro, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Claro, comenta aqui embaixo qual é o seu livro favorito, que talvez eu até possa trazer uma análise dele aqui pro canal, quem sabe. Então é isso, pessoal, leiam aí o livro do Orgulho e Preconceito, vejam um filme do Orgulho e Preconceito, leiam o livro da Sensibilidade e Bom Senso, vejam o filme do Sensibilidade e Bom Senso. É uma excelente maneira de investir, uma excelente maneira de passar o tempo de vocês. É algo realmente enriquecedor. Se você se sentiu um pouco perdido nesse vídeo aqui, não conhece muito bem a história, eu já vou deixar aqui para você clicar, já ir lá assistir a análise que eu fiz desse vídeo do Orgulho e Preconceito, tá bom? Um dos vídeos mais assistidos aqui no meu canal. Atenção que já me disseram, o som tá um pouquinho baixo, mas você ainda assim acha que vai conseguir aproveitar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!